Bom dia! Tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? O meu desejo é que você e toda a sua casa estejam vivendo debaixo de toda sorte de bênção. É muito bom estarmos juntos logo pela manhã, meditando na palavra e orando ao Senhor. Como isso faz bem para o nosso coração. Fique comigo até o final. Dá o seu like se você ainda não deu o seu like. E uma coisa que você faz e que nos ajuda muito é se inscrever no nosso canal. Quando você se inscreve, deixa aqui embaixo a sua mensagem, dá o seu like, o robozinho do YouTube entende que o nosso canal e a nossa mensagem é relevante, é importante. Aí ele manda para mais pessoas, manda para mais longe. É muito importante. Fique comigo até o final. Deus vai falar ao seu coração. Há uma palavra de Deus para abençoar muito a sua vida. E depois que você for edificado, abençoado, abençoada, compartilhe esta palavra com as pessoas que você quer bem, com as pessoas que você ama. Vamos ler a palavra. Mas eu vos digo que de toda palavra frívola que os homens proferirem, hão de dar conta no dia do juízo. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Você já ouviu isso? Essa é a resposta de algumas pessoas quando são questionadas sobre um ato inconveniente praticado. Quando eu me propus a falar sobre prestação de contas, eu entendi que esse é um assunto muito importante, porque é através da prestação de contas, da transparência, que a gente protege a nossa integridade. A maioria das pessoas não tem o hábito de prestar contas a ninguém. Razão porque estamos assistindo a tantos desvios, escândalos, corrupção, infidelidade conjugal. Sabe, a melhor definição para a prestação de contas é ter coragem de responder com humildade e transparência as perguntas difíceis sobre os seus atos. Um dos líderes espirituais que mais marcaram e influenciaram o meio evangélico através do seu ministério e por causa do seu caráter íntegro foi Billy Graham. Conta-se que nos Estados Unidos, país onde ele residia, fizeram um levantamento minucioso de sua vida e não encontraram nenhuma mancha moral. Por causa disso, um jornalista escreveu uma matéria de capa na principal revista do país com o título Billy Graham, o Justo. Um dos segredos deste homem irrepreensível é que ele nunca aceitou exercer o seu ministério sem prestação de contas. Em sua biografia, consta que Billy Graham sempre teve junto de si pessoas cuidadosamente selecionadas, de confiança, leais, que falavam a verdade para ele, que tinham liberdade de examinar, questionar, apreciar e aconselhar. A prestação de contas, gente, funciona como uma barreira de proteção em torno do coração, da mente e da vida do cristão. Prestação de contas na Bíblia. Vamos dar uma olhada. A Bíblia é muito rica quando o assunto é prestação de contas. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, somos advertidos a viver de forma responsável diante de Deus e dos outros. Muitos ainda não se deram conta de que independência demais é perigosa em todos os sentidos. Vejamos 3 passagens que falam sobre prestação de contas vertical e horizontal. Primeiro, todos nós teremos que prestar contas a Deus. Portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Cristo, porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas a si mesmo a Deus. Romanos capítulo 14, verso 10 ao 12. Ninguém consegue viver irresponsavelmente quando tem consciência de que um dia estará diante de Deus para um acerto de contas. Em segundo lugar,
É dever de cada cristão prestar contas aos líderes espirituais, já que eles também prestarão contas a Deus. Olha o que diz a Bíblia em Hebreus 13, verso 17. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Um dos sinais da espiritualidade sadia é a preocupação que o cristão tem de prestar contas àqueles que foram colocados por Deus como autoridade espiritual na igreja. Em terceiro lugar, os cristãos que levam a sério sua vida diante de Deus prestam contas uns aos outros. A Bíblia diz, portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Isso está em Tiago, capítulo 5, verso 16. Nenhum de nós é uma ilha. Se fazemos parte do corpo de Cristo, como afirmou o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 20 ao 26, então precisamos uns dos outros. Eu quero dar alguns textos bíblicos para você refletir com calma. Mateus 12, verso 35 a 36. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu lhes digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado. Haverão de dar conta. Mateus capítulo 18, lemos: por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Jó 31. Que farei quando Deus me confrontar? Que responderei quando chamado a prestar contas? 4 qualidades de quem presta contas: vulnerabilidade, vivacidade, disponibilidade e honestidade. Observe que as pessoas que prestam contas admitem os próprios erros, estão abertas para o aconselhamento, são acessíveis e aborrecem a mentira. Os homens honestos trabalham apenas com a verdade. Se você se enquadra dentro desse perfil, significa que você leva a sério a prestação de contas. Agora, você me pergunta quais os benefícios da prestação de contas. Primeiro, prestar contas dificulta que cedamos à tentação. Segundo, prestar contas evita que encobramos o pecado. Terceiro, prestar contas é poder contar com o apoio de pessoas que agregam valor à nossa vida. Então, preste atenção, não abra mão desse princípio, da transparência, da prestação de contas. Sabe por quê? Porque isso te protege. Isso te protege. Vamos orar. Pai, obrigado pelos conselhos da tua palavra. Obrigado pelos conselhos das Escrituras Sagradas. E como é bom saber que a tua palavra nos orienta, nos ensina o princípio da prestação de contas, porque é exatamente fazendo assim que nós levantamos um muro de proteção em torno do nosso coração, da nossa mente, da nossa família, do nosso ministério, da nossa integridade. Dá que sempre, Pai, nós possamos levar muito a sério a prestação de contas, a fim de que o seu nome sempre, na minha vida, na nossa vida, seja exaltado, seja glorificado. Abençoa minha irmã, meu irmão, esse pastor, esse líder, esta família, e que em cada casamento, que em cada ministério, que em cada família, as pessoas levem a sério o princípio da prestação de contas, para que estejam guardadas, protegidas. Pai, no nome de Jesus, eu peço que seja assim. Amém e amém. Eu quero que você escreva aqui embaixo: prestação de contas nos protege. Ponto. Prestação de contas nos protege. Ponto. Aí você coloca o seu pedido de oração, sua mensagem, o seu testemunho. Olha, Deus abençoe você, sua casa e sua família. E nunca se esqueça que o céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Até o nosso próximo momento devocional. Um grande abraço.